técnicos do trabalho, então nós vamos desenvolver, pode passar, né? Relacionado ao trabalho, o estudo do ambiente, das condições de trabalho, dos riscos, né? Que nós estamos expostos em cada atividade, e também sobre investigação e análise de acidentes, né? Então vamos desenvolver isso aí. O Rubens ele falou uma parte geral da questão do segurança do trabalho, né? Ele falou da questão dos riscos ambientais que nós estamos expostos. Diante desses riscos, quais medidas precisamos ter? A importância que cada um possa ter percepção dos riscos, né? Que você está envolvido nas suas atividades e ter essa consciência como posso prevenir esse acidente, né? E para nós poder trabalhar em cima do risco, primeiro ponto, nós temos que neutralizar, eliminar o risco. Se você não conseguir eliminar, você vai buscar um meio de neutralizar. E quais medidas, né, que ele falou ontem? A questão de EPC, que protege de uma forma coletiva, que são o quê? Sinalizações, né, corrimões, guarda-corpos. E nós temos IPIs que protegem o indivíduo da lesão. Você está usando IPI, não vai evitar o acidente. Você vai, depende o quê? Eliminar a lesão ou diminuir a lesão. Não é porque você está usando o IPI que você não tem que seguir um procedimento de segurança ali, um cópio, né, do seu dia a dia. E existem também as medidas administrativas. Por exemplo, se uma pessoa trabalha num ambiente de ruído, se ela trabalhar a semana toda, o mês todo, pode dar um problema de saúde. Por isso que existe o quê? Os rodízios, né? Essas são as medidas administrativas. Então, falando a questão do acidente, pessoal, o que é um acidente aí? O que vocês acham que é um acidente? Quem pode falar? Uma eventualidade, mas aqui fala interessante. É um evento não desejado. Com certeza você que veio para o trabalho, você é hoje, vou trabalhar, mas eu quero ver acidentar. Ninguém deseja. É uma situação que ocorre, né? Só que esse acidente pode acontecer porque você mesmo provocou ou está ligado às vezes a um ambiente, uma condição externa, né? Então o que é? Um evento não desejado que tem por resultado uma lesão ou enfermidade a um trabalhador em sua integridade física, saúde psicológica ou um dano à propriedade. Para nós prevencionistas, né? Aqui fala o quê? Que é um evento desejado que resulta uma lesão, um dano. Mas para nós prevencionistas, um acidente também se equipara a um quase acidente. Aquela situação, puxa, quase aconteceu um acidente. Às vezes acontece situações no nosso dia a dia, os incidentes, puxa vida, né? Essa situação tem que ser investigada, né? Por exemplo, você tem uma casca de banana ali, puxa, quase caiu. Você vai deixar essa casca de banana? Não, alguém vai passar e vai se machucar. Aconteceu uma situação lá no seu trabalho com o equipamento, sei lá, estourou ali, você quase acidentou. Você vai deixar aquela situação? Você vai buscar o quê? Corrigir. Por exemplo, uma caixa de perto importante ali, nossa, tá cheia ali, quase por porque tá cheia. Você vai deixar aquela caixa? Não, você tem que investigar, você tem que tratar a situação, né? É um alerta, né? Então, o acidente de trabalho, né? O que é? Ele é sofrido na empresa, aquele que é sofrido aqui no nosso ambiente de trabalho. Né? Você tem que estar aqui no seu ambiente de trabalho executando sua atividade. E esse acidente pode causar lesão corporal ou perturbação funcional. Por exemplo, lesão corporal, feridas, luxações, cortes, lesões. Aplicando no nosso dia a dia aqui, quem trabalha na assistência, um exemplo de acidente, uma lesão perto do cortante. Um exemplo aqui que acontece muito, diminuiu, quedas, devido àquele piso, tudo irregular aqui, vira e mexe, alguém caía de cara no chão. Então, o que? Esse acidente traz o que? Lesão, como luxações, né? Fraturas, perturbação funcional. O colega falou sobre saúde mental. Quantas pessoas hoje às vezes estão com problemas mentais, psicológicos, depressão? Então, é equiparado também com acidentes, né? Problema psicológico relacionado ao trabalho. E o acidente também pode causar o quê? Morte, incapacidade temporária, permanente para o trabalho. Vou explicar um pouquinho mais para vocês aqui. Diante aqui do nosso muito bem trabalho, existe acidente o quê? Não biológico e biológico. Não biológico, por exemplo, quedas. Alguém da manutenção está fazendo um trabalho lá, trocando a lâmpada e cai da escada. É um acidente o quê? Não biológico, né? Agora, a biológica é todo aquele que você está exposto com matéria biológica. Fluidos corpóreos, contato com sangue, perto importante. Aqui, ultimamente, né, ano passado, aconteceu muito acidente não biológico, quedas, principalmente queda do piso. Hoje deu uma diminuída porque nós eliminamos esse risco.
analisando esses dois tipos de acidentes. Tá, o acidente também, ele também tem um acidente de trajeto. Você sabe me dizer como que funciona esse acidente de trajeto? O que caracteriza um acidente de trajeto? Isso é importante simplesmente para você estar ciente também do seu trabalho. Agora eu vou ter uma situação. Você é plantonista de 12 horas, correto? O hospital oferece alimentação, correto? Mas só que não vou comer hoje a comida do hospital. Eu vou lá num restaurante comer. Acontece acidente nesse trajeto. É acidente de trajeto? É acidente de trabalho? Não. O hospital está dando alimento, né, para trabalhar numa empresa privada. Aí tem aquela coisa assim, ó, quem quer almoçar aqui, paga lá, né? Então, eu almoçava lá, não tinha que ir lá para a Zona Sul, estava na DIV, lá na Zona Sul almoçar. Né? Tem pessoas que não almoçam na empresa, não na DIV, né, não de quê, e vai almoçar. Aconteceu muito acidente nesse intervalo. Mas aqueles que almoçavam na empresa, e essas 2 horas de intervalo, se ele saía da empresa para tomar um suco ali da lanchonete, ele não é acidente de trajeto de trabalho, porque ele saiu do ambiente. Então, vamos entender isso aí. Se você é plantonista de 12 horas, você se dá um pulinho em outro lugar ali, não é acidente. Então, aquele que ocorre de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Então, você bateu o ponto ali, 19 horas, você tem a sua rota. De repente, puxa, eu vou dar um beijo na minha morena e sai da sua rota. E acontece acidente. Não é. Infelizmente não é. Ah, vou comprar um pãozinho ali e sai da sua rota. Porque quando acontece acidente de trajeto, eles vão investigar certinho. Qual horário que o camarada entra? Qual o horário que ele sai? Ele está escalado, né? Traça aqui a rota dele. Do trabalho para a casa dele dá tanto tempo ele gasta. Vem cá, se gasta 10 minutos, dá 7, tá horário. O que aconteceu esse acidente 8 horas? Então, para onde ele foi? Tudo isso é investigado, né? Então ele tem que ter a mesma rota. Tá? Fugiu da rota não é acidente de trabalho. Né? Estou passando rápido, senhor, para vocês poderem ganhar tempo. Tá? Tá ótimo. Tipos de acidente. Existe aquele sem afastamento. Gosto de aplicar aqui. A pessoa perfurou o dedo. Olha as pessoas que perfuram o dedo aqui, eles voltam para o trabalho. É aquele acidente que aconteceu ali, mas não gerou ali uma situação que você afaste você do trabalho. Mas, fiz um pequeno corte, né? Deu uma queda ali, mas estou tranquilo, furei com o dedo com agulha. Então esse acidente aqui, o acidentado, ele continua a trabalhar normalmente após ter ocorrido o acidente. Então é um acidente sem afastamento. Pode passar, Lucas. Acidente com afastamento. Quando o servidor empregado é acidentado e deixa de trabalhar durante algum tempo devido às consequências, podendo resultar. Presta atenção. Incapacidade temporária, né? Que significa a perda total da incapacidade de trabalho durante o dia do acidente, podendo se prolongar por mais dias. Porém, ao retornar do trabalho, o servidor empregado assume o cargo que ocupava sem redução de sua capacidade. É aquele acidente que levou você a ter um afastamento de 1, 2 dias, 3 dias, mas você retorna normalmente para o seu trabalho e executa a sua atividade no seu setor. Não afetou o seu dia a dia, a sua habilidade, né? Agora existe a incapacidade permanente e parcial, que é a redução permanente e parcial da capacidade de trabalhar, motivada por redução da função ou perda de qualquer membro ou parte dele devido ao acidente. Então acontece aquele acidente que, infelizmente, ele ficou incapacitado para fazer aquela atividade. Vocês conhecem alguém que está lotado com o setor que ele tem laudo aqui? Muitos, né? Por que ele tem laudo? Porque a antiga atividade aqui, mas não tem mais capacidade. Então existem acidentes que causam essa incapacidade parcial. Existe aquele acidente também que é total permanente. O cara não consegue mais voltar para o trabalho. Vocês conhecem alguém que está afastado? Que não consegue mais trabalhar porque está doente? Está com um acidente, né? Um problema na lesão na coluna. Então, assim, para vocês terem noção dos tipos de acidentes e, infelizmente, a morte. Pessoas que vão para o trabalho e não voltam. Eu já tive várias experiências. A pessoa
vai trabalhar e não retornar para sua casa. Principalmente em acidente de trajeto. Pressa, né? Dá para casa e acaba morrendo. As consequências do acidente, galera: sofrimento físico, emocionais. Imagina a pessoa ali, né, Lucas? Às vezes ele pega constante caso, isso teve um acidente com perto e a paciente fonte é positivada. Imagine a parte emocional dessa pessoa. Puxa, será que eu me contaminei? Estou com esse vírus? Só que eles fizeram a profilaxia, tomamos retroviral logo após. Eu te pergunto, você vai estar bem emocionalmente? Só os 3 anos de acompanhamento psicológico do cara fica muito. Você está bem? Posso falar que tem adultos, né? Aí você fura, a sua esposa quer te namorar nessa noite. Como você fica? Você viu que abala não só emocionalmente todo o contexto? Entendeu? Então, assim, isso que compensa, galera. Vamos se proteger, vamos trabalhar com atenção, porque não afeta só você, mas você vê que é todo um contexto da sua família. Perda de credibilidade no emprego, né? Camarada, puxa, aquele camarada só vive sofrendo acidente. Cara, por quê? Tá no respeito à segurança. Será que ele vai ter credibilidade no setor? Incapacidade do trabalho, né? Como eu te falei, às vezes acontece acidente, a pessoa não volta mais legal para o trabalho, não consegue exercer aquela atividade, né? Então traz as consequências. Eu não sei, galera, como que funciona na questão estatutária, mas como eu vim de empresa privada, vocês sabem que quando a pessoa está afastada, até 15 dias a empresa paga, né? 16º você vai para o INSS. INSS é uma tristeza. É uma tristeza. Então tive situações de colega que ficou problemas financeiros em casa, tem que fazer cotinha para cesta básica, né? Porque tem que depender de perícia, né? Do INSS. Perde as gratificações. Perde. Mas o estatutário, o que acontece? Perde. Aí um caso prático, porque você trabalha aqui, ganha hora extra, aquela hora extra incorpora o seu salário, ou você faz compromisso, ou assume uma parcela da faculdade, do colégio, do carro, aí você se afasta. Você vai perder tudo isso aí. Vai afetar financeiramente. Abala casamento, abala tudo, porque o dinheiro é um problema, né? Quando afeta isso aí, né? E o que você experiencia? Falta de RH no setor. Imagina, você está com a equipe desfalcada, vai sobrecarregar quem? A galera. Então todo mundo afeta, né? Afeta o governo, a sua família, você, né? Fica todo o contexto. E gastos com tratamento médico, né? Remédio, promoção, não, gasto com remédio, né? Porque não você vai ter que gastar ali. Então, gente, você vê que é toda uma consequência, né? Vou passar a luz. Vamos lá, galera. O que é doença profissional? É aquela na qual o servidor adoece por conta do seu trabalho, as peculiaridades da atividade exercida no dia a dia. Muitas vezes trata de condições crônicas, né? Ou seja, doença que ele terá pelo resto da vida. Exemplo, digamos, o servidor diariamente realiza levantamento de peso, no almoxerifado. É da atividade dele carregar peso, lá na ortopedia, levantamento dos pacientes. Imagina todo dia fazendo isso aí. Semanalmente, isso vai desencadear o quê? Problemas de saúde. Por exemplo, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Por exemplo, um frentista, é da atividade dele o quê? Está exposto ao quê? O benzeno, que tem no combustível. Então ele está ali exposto a esse produto, né? Esse vapor. Isso vai ocasionar o quê? Problema de saúde, câncer. Então a doença profissional está relacionada com a atividade. Isso é muito importante nós sabermos. De repente, infelizmente, você desencadeia uma doença profissional, você tem que ter um nexo causal, né? Por isso que é importante, galera, vamos fazer o ASO de vocês, vamos incentivar os colegas a fazer o ASO, né? Acompanhar a sua saúde, porque o ASO está ligado ao PCBCO. O PCBCO, ele é um programa muito importante que o médico de trabalho vai rastrear as doenças, né? Relacionadas ao trabalho. Ele vai olhar, puxa, você está bem, porque agora não está bem aqui, perdeu a audição. Aí vai ver que você está exposto ao quê? A um ruído. Né? Então é importante essa consulta com o médico do trabalho. Né? Por aqui, né? Doença do trabalho. Aqui ele
pouquinho diferente, ele está relacionado com a condição do o servidor adquire perda do tipo devido à condição do trabalho, que é a ruína, esse sim. Por exemplo, o servidor adquiriu doenças causadas por vírus no setor de coleta de exames. Então, a condição ali, existe um risco ambiental que pode desencadear uma doença, né? Então, está ligado com uma condição. Lá no CME, né? Tem aquele arco-medo, né? Ele é barulhento. Então, uma pessoa está exposta àquele ruído. Então, pode desencadear o quê? Perda auditiva. Então, está relacionado às condições. Aí o Rubens falou ontem também sobre os riscos ambientais, né? Quem não participou, tira foto, que estão 5 riscos ambientais: físicos, químicos, biológicos, econômicos e acidentes. Então aqui, expliquei o exemplo do CME, lá tem ruído. Né? Esse ruído, esse agente pode ocasionar perda auditiva. Químico, né? Por exemplo, alguém que é soldador, ele está exposto ao quê? Fumos. Né? Se ele não se proteger, ele vai inalar, pode ocasionar problemas no seu pulmão. Né? Pessoas que mexem com químico, sem proteção, pode o quê? Queimaduras. Então é interessante vocês terem essas percepções de risco para que vocês possam estar familiarizados com esses riscos e estar buscando medidas preventivas. O biológico é inerente aqui, né, galera? O vírus está aqui. Claro que tem um lugar de isolamento, a probabilidade é muito maior, o risco é maior, né? Ergonômico, né? Por exemplo, esforço físico, almoxarifado, carrega peso, pessoas que estavam na assistência ali carregando pessoas obesas, na ortopedia, levantamento de peso, né? Tudo isso aqui, esses agentes, né? Quando você está exposto, pode ocasionar o quê? Acidentes ou doenças, né? Aí no trabalho. Acidentes, né? Esse risco aqui mecânico, né? São condições externas que podem contribuir com o acidente. Por exemplo, uma iluminação deficiente. Você está fazendo uma função ali. Será que você consegue executar um trabalho com segurança num lugar que está meio apagado? Não. Essa situação externa pode contribuir com um acidente. Exemplo, piso irregular. Aquela situação externa pode contribuir com um acidente, como eu falei. Aconteceu vários acidentes de pessoas ficando, olhando no celular. Hoje mesmo uma pessoa pressa assim, ó. Aí, se der um desnível ali, ela pode o quê? Acidentar, né? Então é o mal do celular, né? Pode passar a luz. Então é interessante vocês terem essas percepções. Pessoal, o acidente, será que é por acaso que acontece? Está relacionado ao que vocês acham? Falta de atenção. Isso, principalmente falta de atenção. 88% dos acidentes vem do comportamento, na parte comportamental. Por isso nós denominamos ato inseguro. O que é um ato inseguro? É uma atitude sua, é um comportamento seu, que às vezes você tem um ato consciente ou inconsciente. Quem já passou no sinal vermelho? Você estava consciente? Então essa atitude inconsciente é desnecessária, que poderia contribuir para o quê? Um acidente. Vamos lá para no dia a dia de trabalho. Vocês conseguem perceber um colega de trabalho que está tendo um ato inseguro inconsciente? Ele sabe que tem que estar usando uma máscara, assistência, não usa? Então, entendeu? O ato inseguro é o comportamento, às vezes não usar o IPI, não seguir um procedimento de segurança, brincar no horário de trabalho, vir embriagado. Entendeu? É a parte comportamental. E a condição insegura é o fator externo. É um ambiente externo que existe uma irregularidade, deficiências que podem contribuir para o acidente. Exemplo, uma máquina sem proteção, um peso com desnível, às vezes o trabalhador vai fazer uma atividade de altura com escada inapropriada, quebrada. Então está ligado à parte externa, né? Por que isso é importante? Quando você vai fazer uma investigação de acidente, você tem que buscar a causa. Qual é a causa? É ato inseguro? É a parte comportamental? Então vamos orientar esse servidor, trabalhador a estar usando IPI, trabalhar com atenção. Se é a parte externa, o que nós podemos corrigir? Né? Temos que estar corrigindo, vamos passar para frente, vamos melhorar ali esse piso, vamos colocar uma proteção, vamos sinalizar. Né? Alguns exemplos aqui para sintetizar. O camarada trabalhando aqui, velha com aquela cabeça dele. Aqui, ó, fios, né? Contato com umidade, né? Condição externa, que pode ocasionar o quê? Um acidente, choque, né?
Se você andar no hospital, cara, tinha um monte de condições seguras. Eu tinha um monte de foto aqui, mas não foi. Mas eu coloquei uma coisa real aqui. Você tem foto real daqui, ó. E que pode contribuir para o acidente, né? Então, você colocar descartar ali, ó, segura a mão. E nem pode colocar assim, é só. Então assim, se você observar essa situação, qual que é a sua atitude? Ah, não é do meu setor? Né? Tem que provocar ali, ver o fiscal de contrato, ó, tem que mandar essa galera passar ali e tirar. Aqui, você acha que é uma condição insegura? Totalmente. Ou você vai fazer uma assistência ali, né? Ah, não sei. Aqui, por exemplo, no CBE, o pessoal trabalha 12 horas, 10 horas ali, nesse banquinho duro, imagine, né? É um ambiente inseguro, né? Você pode causar o quê? Um acidente ou uma doença, né? Então, observando essas situações, nós como prevencionistas, nós temos que ajudar. Se é a parte comportamental, vamos orientar os colegas, né? Trabalhar com atenção, isso aí bem, mas observar condições inseguras, vamos estar relatando, vamos estar passando para frente para que possamos tentar ver se possamos corrigir, né? E aqui é uma foto real, Já estávamos andando, eu, o Lucas, né, e o Jones, fazendo uma vistoria na maternidade, para trazer assim, uma orientação para os servidores, para nós conter esse vírus da gripe que está tendo esse surto aí, de estar usando as máscaras na área da assistência, né? Deparamos com médicos sem máscara. Pois é. Entendeu? Tem bebezinho lá. Isso. E ali essa atitude dele é um ato inseguro. Então ficou claro que o ato inseguro é condição. Gente, aí tem aquela situação, né? A diferença de perigo e risco. O perigo é algo com potencial de causar um dano. E o risco é a probabilidade que o dano aconteça. Então, por exemplo, você depara ali com isolamento, né? Sabe que existe um quê? Perigo. Para a pessoa do RH, qual que é a probabilidade dela se contaminar? É mínima. Ela não trabalha lá. Mas, se você é alguém que realiza assistência, você vai deparar com esse perigo. Você vai andar, você vai ter contato com esse risco. Então a probabilidade de você dano aconteça é muito grande, correto? Tipo assim, andar e não cair escuro sem máscara. Você sabe que está tendo um surto de gripe aqui. Tá vendo? Nós aqui, você sabe que o vírus está aqui. Qual que é a probabilidade de nós pegarmos esse vírus? É grande, né? Mas se eu começo a usar uma máscara, diminui. É exemplo do Rubens, né? O leão está na jaula. Está fechado, é perigoso. Mas se eu estou exposto, não existe a probabilidade de se machucar ali. Mas no momento que eu entro dentro da jaula, eu vou estar exposto, né? Então, é grande a probabilidade. Então, no dia a dia, talvez aqui no ambiente de trabalho que vocês executam atividade, vocês não têm que entrar dentro da jaula. Então, a probabilidade é muito grande de você, de repente, se contaminar. E aí, qual que é as medidas que nós temos que ter? Tem que seguir o procedimento padrão, né? Usar os IPIs para que possamos nos proteger. E aí aplicando, ó, terminando, hein, galera? Aplicando no nosso dia de trabalho, estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem com os riscos originados desse processo. Aqui vou dar uma lidinha para vocês, pode passar. Na área da saúde, os trabalhadores enfrentam uma série de fatores que podem afetar sua saúde e bem-estar. Aqui estão alguns dos princípios. Quais fatores, né? Exposição a agente biológico, né? Então, profissionais da saúde aí que não estão lidam diariamente com pacientes infectados, pessoas com isolamento, né, na assistência, então, e você vai ter contato com várias variedades de doenças infecciosas, né? Então, como eu falei, o perigo está ali, você está exposto, então a probabilidade de você te contrair é muito grande, né? Então você está exposto a esses agentes biológicos, vírus, bactérias. Então é um risco muito comum originado no ambiente de trabalho de vocês aqui. Produtos químicos, o uso de substâncias químicas como produtos de limpeza, desinfetantes, anestésicos, agentes quimioterápicos e gases anestésicos podem representar um risco para a saúde dos trabalhadores, né? Quando você vai manusear. Então o produto está aqui, ele é perigoso. Mas quando eu vou manusear, tem um contato, eles trocam esse risco se torna. Vamos lá, passando para o outro aqui. Lesões músculos esqueléticas, né?
Profissionais de saúde muitas vezes são sujeitos às tarefas que envolvem movimentos repetitivos, né? Levantamento de pacientes, impulso inadequado, durante os procedimentos médicos, né? Quem que trabalha aqui carregando peso? Ok? Empurra a máquina, paciente, né? O cara vai fazer uma assistência de levantar o paciente, não Quem está na xerifar. assistência sempre coloca a mão na massa, ou puxando o paciente com a cadeira. Quem faz mais já fez um dia e já está lascado. Porque ele já veio, tá lascado, tá laudado, né? Eles não têm limite suficiente em ajudar. Então, assim, são esses riscos. É uma coisa que está originada no setor de vocês, a atividade, né? O estresse, gente, sobrecarga emocional, né? Acho que a colega aqui, que nós fizemos andando no setor, para entender as equipes estavam desfalcadas, isso estava trazendo uma sobrecarga muito grande para a equipe, né? Por exemplo, fizemos um estudo, conversamos com a diretoria, olha, aqui é a situação, Lucas ajudou, fizemos um gráfico que eu entendo muito bem ali, que tem cada. Tem que ter a quantidade de enfermeiros, técnicos. Sim. Isso. Então nós fizemos a nossa parte, mostrando que a falta de RH, né, e a demanda de serviço aí pode ocasionar uma sobrecarga, estresse, pressão do trabalho, né, gente? Então esses riscos, né, nós estamos expostos, né? Radiações, para quem trabalha ali na radiologia, né, é um risco muito comum ali. Riscos ergonômicos, né, como eu falei, postura desconfortável, uma pessoa trabalha o dia todo em pé, ou o dia todo, né, numa cadeira ruim. Então é comum esses ergonômicos aí, manipulações de equipamento pesado, né, pode levar lesões. E traumas e acidentes. Não sei se alguém trabalha aqui em ambulância, né, por exemplo, você vai trabalhar na ambulância, você está exposto a um acidente de trabalho, né? Alguém estava no almoxerifado, está dirigindo o carro, no transporte, né? Então esses trajetos aí, então pode acontecer acidente. Horários regulares de turnos noturnos, gente. Questão de turno, né? Trabalhando 24 horas, tudo isso vai afetar a saúde de vocês, né? Penso que a gente, questão da insalubridade, um tema meio complexo, né? O professor nosso, não sei se o professor de vocês já falaram, né? Que a empresa paga para você ficar doente. O que é melhor? Eliminar o risco ou você quer receber insalubridade? Porque o que é a insalubridade, né? Existe o risco que não foi controlado e você está exposto. Aquele risco vai te quê? Deixar você doente ou vai te matar. Isso não teve como você eliminar. Aí a empresa vai pagar o quê? A insalubridade. Aí quando nós estávamos trabalhando nas empresas, aplicando a engenharia profissional, vamos tentar eliminar, aí tirava a insalubridade quando ficava zoado. Aí eu quero receber. O que é melhor? Eliminar o risco ou continuar com o risco e receber a insalubridade? Porque a atividade nada mais é pagar para você ficar doente. Aplicando-se nos trabalhos, nós temos que eliminar o risco, gente. Mas aqui Não tem. Eu só estou dizendo para você o conceito da pessoa, né? O que é insalubridade? Ela está te pagando para você ficar doente. A segurança do trabalho é o quê? Eliminar o risco. Mas aqui no hospital não tem como eliminar o quê? O risco biológico. Né? Aí por isso que eu mostro para vocês. Alguém que trabalha de administrativo na clínica e aquele que realiza assistência, o risco dele é maior. E a probabilidade dele é maior porque ele está exposto diretamente à assistência. Então, cada um tem a sua exposição, né? E aqui, aplicando aqui, por exemplo, a coleta de sangue. Estou falando aqui da questão dos riscos originados no setor, né? No laboratório, a pessoa está colhendo sangue. Existe o risco de se furar, né? De se contaminar. Tendo essa percepção de risco, gente, quais as medidas que nós temos que ter? O servidor tem que ter. Seguir a aplicação padrão, realizar a atividade com atenção, né, gente? A sala ela tem que estar bem iluminada, entendeu? Usar os equipamentos de proteção individual, são medidas, né, preventivas, pode passar, Lucas. Aqui na lavanderia, não sei se alguém na lavanderia, ali, galera, ela é uma área suja, né? Ali vem lençóis com sangue, com fezes. Às vezes, as pessoas esquecem instrumentos, né, como bisturi, agulha, já vem muito. Então ele tem o risco de contaminação com
pode se furar e também se contaminar, ter contato com os líquidos ali. E ele tem que estar, volta ali, seguindo todo esse procedimento. Ó, ele tem que obrigatoriamente usar esse capote, sapato fechado, máscara, touca, luva. Essa luva aqui mesmo, ela está irregular. E assim, mas ela tem trilha, né? Infelizmente nós não temos, nós vamos um processo de licitação para poder ter IPs adequados para os servidores. É uma luta nossa aí. Pode passar. E a questão do laboratório de clínicas, né? Ali, ó, pode ver que está tudo aqui, ó. Urina, né? Se a pessoa usar a luva ali, ele vai se contaminar. E é importante sempre higienizar essas mãos, tá? Terminou o procedimento ali, esquece, só porque até a luva vai depois higienizar as mãos. Então, seguir o procedimento padrão, usar os EPIs. Então, só estou mostrando para vocês os riscos que eles têm no dia a dia aí, que nós temos que estar em alerta. Né? É o leão que todo dia vocês entram na jaula e enfrentam o leão, né? Então, você não pode passar a mão no risco. Trabalhar com cautela e com segurança. Matar o leão. Inclusive, essa foto do moleque que estava ontem aqui, né? Ele trabalha lá no ortopedia lá, ó. Quer ver? Aqui, ó. Ele na época, olha, não faz, ele não é fácil não. Falta de RH, né? Pode ver que tem a companhia ajudando, né? Se não tivesse. Ei! Imagina, todo dia levantando peso, né? Aí tem risco de se contaminar porque está fazendo curativo, está com sangue. Na época Né? a gente conseguiu, era não só um curativo da ortopedia, a gente conseguiu implantar 3, né? Não sei se continua, mas eram 3 curativos. Nossa atividade, ó, contaminação, ele pode ter uma postura inadequada, ele fica levantando, né? Estresse emocional, né? Imagina no final do plantão, estava cheio, estava complicado, né? Então, seguir o procedimento, atenção, lavar as mãos, ó. Não levantar peso acima da sua capacidade, realizar atividade de 2 pessoas. Será que é possível? Mas é uma medida, né? Então, nós, como segurança do trabalho, temos que apontar para a instituição, ó, tem que ter mais gente aí para trabalhar. A galera vai ficar doente, a galera vai se acidentar. É prejuízo para o Estado, né? Setores de isolamento, né? Na época da Covid, tem setores aí, risco muito grande, né? Pode passar aí. Nós temos aqui a precaução padrão, né? Está usando essas IPIs, então são medidas preventivas, né? Você pode ver que nessas salas de isolamento tem lá, né? Precaução padrão, gotículas, né? Pode passar, Lucas. De contato, né? Higienização das mãos, avental, luvas, quarto privativo, né? Essa arte gráfica que está lá nas portas é o quê? É um IPI e um EPC? EPC é uma proteção coletiva, né? Então, ó, aqui você tem, ó, contato com gotículas, você tem que usar esses IPIs. Pode passar. Aerossóis, ó. A máscara muda, né? Então, para cada situação, você tem que usar os IPIs adequados, né? Então, esses são apenas alguns dos principais fatores, né, que nós encontramos na área da saúde, né, no hospital. E é importante implementar medidas de prevenção e controle, né, para reduzir os riscos, né, e proteger a saúde e bem-estar dos profissionais da saúde. O SESMIT, ele é composto de engenheiro do trabalho, técnicos do trabalho, enfermeiros, médicos, né. Existe a parte da engenharia. O que é a engenharia? Ela vai estudar o ambiente de trabalho, né, ter a percepção de risco e buscar a aplicação da segurança, né? Buscar medidas preventivas, né? Às vezes tem que mudar um layout, tem que implantar uma proteção coletiva, né? Treinamento de IPIs, e a parte da saúde, que é caso a aplicação do trabalhador, que ele vai cuidar da saúde mental ou física do servidor. Por isso que é importante da ocupação são usadas, o médico ele vai ter que rastrear essas doenças. Por exemplo, prático, né? Foi observado na época na empresa que eu trabalhei, muitas pessoas estavam se afastando com problemas no rim, dores assim. O que você acha que era a causa? Uma pessoa doente, mas várias pessoas se afastando com problema, alguma coisa de errada daí. Aí entra o SESMIT, entra a segurança do trabalho, entra o médico, olha, a gente perceber, SESMIT, que está tendo muito afastamento. Aí foi perceber que eles trabalhavam num lugar de carregar peso, num lugar de calor, mas não tinha acesso fácil à água. Muitas pessoas perdem o rim por causa do bebe água, né? Então assim, isso que envolve toda essa parte aí. Olha que bom, ó. Vou terminar.
Gente, estão percebendo aí, né? Riscos, medidas preventivas, riscos ambientais, a exposição, né? O que é acidente, as consequências, as causas do acidente, né? O que causa o acidente foi apto, seguro, condição insegura. Então, aconteceu o acidente, nós precisamos investigar. Para tratar o quê? A causa. Se é ato inseguro, se for um comportamento, vamos orientar a equipe, vamos fazer uma ação naquele setor, né? É uma condição externa, né? Por exemplo, lá o acidentou com aquela caixa cheia de agulha. Cara, olha, pode ser um acidente no setor X, né? Vamos modificar esse setor e vamos modificar o fiscal de contrato para resolver esse problema, para não acontecer mais acidente, né? Então, a metodologia, pode passar, Lucas. Então, qual que é a atribuição da CIPA? Aqui é R5, acompanhar análise dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, os termos da R1 e propor, quando for caso, medidas para a solução dos problemas identificados. Todo mês, quando for termos reuniões mensais, se ocorrer acidente, não discute sobre esse acidente. Diante de condição de acidente no tal setor, né? O que nós podemos fazer para eliminar esse risco, orientar, né? E vocês estão de uma forma estratégica, né? Nos setores, se acontecer uma demanda de acidente e você está naquele plantão, é interessante orientar o servidor, né? Procura o SESI, né? Também pega o contato da pessoa, né? Então é interessante buscar de deixar um formulário no setor. De repente você está no plantão, você entrega aquele formulário para a pessoa poder relatar o acidente, né? Então vamos buscar aqui a questão da investigação, né? A investigação do acidente de trabalho é um processo de análise e avaliação de todos os aspectos envolvidos no acidente, a fim de determinar sua causa e evitar a ocorrência de outros acidentes similares. Então, pode passar. Então, aqui, primeiro passo, melhor as informações. O primeiro passo para fazer uma análise de investigação de acidente de trabalho é coletar todas as informações possíveis sobre o acidente. Data e hora do acidente, identificar o agente causador. Quem causou o acidente? Foi perto, né? Foi um piso irregular? Uma máquina sem proteção? Por exemplo, quando são acidentes, esse já faz lá na psiquiatria. Alguém agrediu fisicamente. O que causou? Foi agressão o quê? Física, né? Beleza, aconteceu aquele acidente ali. Mas por que aconteceu esse acidente? Vai entender que a falta de RH, uma pessoa para conter ali. Não, tem pouca gente aqui, só tinha um para conter. O que nós podemos contribuir? Ó, cara, a galera está sobrecarregada lá, a situação está difícil, né? Local do acidente, que local do acidente, e descrever todos os fatos, né? Interessante também, é importante, qual atividade o servidor realizava no momento, realizava a função, estava fazendo curativo, né? Estava realizando assistência ali com o paciente, então descrever o que ele estava realizando no momento. E mapear as causas. Ato em condições seguras. O que é ato inseguro? Vai cair em prova. Comportamento. Isso, a comportamental, né? E a condição segura é a parte externa. Então, vamos pegar uma situação aqui. O próximo passo de investigação do acidente é a emissão de um relatório detalhado, contendo as conclusões e análises. O relatório deve conter os acontecimentos, as causas e as recomendações para prevenir acidentes similares no futuro, bem como as ações de revisão e monitoramento das medidas propostas. Caso o acidente tenha sido fatal, tenha exigido hospitalização, tratamento médico ou tenha causado algum impacto ambiental, o relatório deve ser reportado às autoridades competentes. Então tem que ouvir a testemunha, anotar as informações, local, tirar foto, fazer todo o relatório, né? Vamos ver aqui uma situação, né? Pode passar. Aqui foi recente. Aqui é a nossa RIAD, relatório de investigação de acidente. Então, a condição de acidente de trabalho, o servidor depois deve nos procurar para relatar, porque nós temos que pegar essas informações, saber o que aconteceu, para nós trabalhar na causa, né? E também notificar o setor, né? Que aconteceu aquele acidente. E quando necessário, temos que ir lá no setor, né? Conversar com a chefia, ou se for uma condição externa, que existe o risco iminente de acontecer outro acidente, vamos tratar naquela causa, vamos buscar medidas, né? E aqui é o que acontece, né? Então era uma acadêmica de enfermagem. Você sabe, se você é um enfermeiro, você já está com muito tempo de experiência. Um acadêmico que está aprendendo. Não sei se isso foi relevante para o acidente. E aqui, ela está acabando. Segundo o relato do acadêmico, ele realizava acesso venoso periférico dos membros superiores. Eu quero que vocês
ao ler, identifique qual é a causa. Foi observado que o paciente tinha difícil acesso, resultando em várias tentativas até que o procedimento fosse bem sucedido. Após a conclusão do procedimento, o acadêmico relatou que recolheu as agulhas usadas em uma bandeja e a transferiu para um copo descartável, para descarte adequado, durante o qual acabou se ferindo com uma delas. Após o acidente, o enfermeiro do plantão foi informado para tomar as medidas necessárias. O acadêmico recebeu atendimento na Clínica Médica 2, onde seguiu todo o protocolo do fluxo de acidente biológico. Neste procedimento, o acadêmico relata que estava usando os EPIs necessários. Então, o que eu pude perceber que ele não estava conseguindo pegar acesso. E eu acho que foi juntando a agulha, né? Se ele conseguisse ter acesso a primeira vez, talvez seria só ter o pérfuro ali. E ele era acadêmico. Então, assim, vamos lá com as conclusões, né? Ele também não colocou as agulhas no perto do contente, que era o sangue. Mas o primordial foi, o que eu vejo aqui foi a falta de atenção, né? É a falta de atenção, foi um ato inseguro dele. Mas podemos também destacar outras causas, né? Pode passar, porque teve ações seguras, condições inseguras, né? Então, conclusão que eu fiz: dificuldade no acesso venoso. A dificuldade de encontrar uma via adequada para o acesso venoso pode ter aumentado o tempo e o número de tentativas, elevando o risco de fadiga e desatenção do acadêmico, que pode ter contribuído para o acidente. Fadiga: o tempo prolongado e as tentativas repetidas para realizar o acesso venoso podem ter levado o acadêmico à fadiga, impactando sua destreza e atenção durante o manuseio dos materiais importantes. Desatenção: a possível fadiga, somada à pressão para concluir o procedimento, pode ter desviado a atenção do acadêmico dos riscos inerentes ao manuseio dos materiais importantes, levando ao acidente. Então, uma conclusão: mas quais medidas podemos, né, colocar aqui, elencar? Aí colocamos essas medidas, notificamos o setor responsável, né? Melhoria, treinamentos, né? Melhoria do acesso venoso. Treinamento adicional e aprimoramento das técnicas de acesso venoso pode auxiliar o acadêmico a encontrar as vias adequadas, com mais rapidez e eficiência, reduzindo o tempo e o número de tentativa, minimizando o risco de fadiga e desatenção. Treinamento e manejo de perto importante. Aprimorar o treinamento dos acadêmicos em relação ao manuseio, descarte, procedimento de segurança dos materiais. Então, algumas medidas que nós colocamos, podemos colocar mais, né? Então, só para vocês terem noção, né, que os acidentes não acontecem por acaso. Vem uma falta de atenção, um ato seguro ou uma condição externa, né? E aí, para quem é do HB, nós vimos um fluxo aqui que é importante vocês fomentar esse fluxo. Se o servidor se acidenta, ele comunica a enfermagem do setor para fazer um pedido de socorro, um atendimento ali, e encaminha para o NI, né, que é ali perto da ambulância, para abrir o boletim de emergência, né? Lá você vai para a Clínica Médica 2, para atendimento médico. Lá ele vai, o médico vai conversar contigo, né? Se necessário, vai pedir exame seu e vai pedir o exame do paciente fonte. Né? Esse exame do paciente fonte que vai dar uma diretriz, se você vai precisar, de repente, ir na farmácia, né? Então, fazer esses exames, retorna para a Clínica Médica 2. Se necessário, você vai para a farmácia pegar uma medicação, né? Depois de todo o atendimento, esse servidor procura o SESI só para fazer o quê? Relatar o acidente, para não fazer aquela RIAT, né? E, posteriormente, já o SINAM, que o SINAM é quem faz o setor de epidemiologia. Então, o setor tem que ir lá relatar esse acidente, né? Nós vamos estar postando aqui. E finalizando, galera, 5 cortes para o acidente. Presta, gente. Realizar seu trabalho de pressa, né? Pode colocar a sua atividade física em risco, né? Aí acaba tendo falta de atenção. Improvisação: adequar ferramentas ou máquina para a execução do trabalho. Você acaba improvisando, né? Porque o acidente acontece. Autoexclusão: estar diante do risco e se omitir, pois não é problema seu. Você está ali diante do leão. Você, é um risquinho, né? Você Está dormindo. E aí acontece. Exceção: abrir para atividade de risco por se tratar de um serviço rápido. O camarada não tinha na empresa, ele estava passando, não era a atividade dele, foi ajudar o camarada a colocar soda líquida no balde. Deixa eu te ajudar. Não era para ter feito, porque era outra pessoa que estava fazendo. Ele foi lá, rapidinho mesmo, foi ajudar, que espingou solda no olho dele, ele estava sem EPI. Aí o camarada desesperado, lá em Jaú, tinha que ir lá para o preto, né? Era complicado o negócio de cachorro com moto. E aí aconteceu isso aí, cara, exceção, rapidinho, não vai acontecer. E
presumir, entender que não causará acidente baseando na sua probabilidade. Né? Então, gente, eu sempre fiz isso, sou velho de casa, sou enfermeiro, isso vai acontecer. Isso não passa nunca. Né? E finalizando, gente, segurança não é apenas um protocolo, gente. Não é um protocolo. Porque você é o quê? É um compromisso com a vida. Vamos construir um ambiente de trabalho onde cada dia seja um passo seguro em direção ao nosso sucesso coletivo. Então, eu uso IPI, eu sigo o protocolo de segurança, não porque é uma norma, é porque eu me amo. Tem alguém me esperando lá em casa. Né? Então, isso tem que conscientizar, fechando nossos IPs, nós somos o quê? Somos educadores. O papel que é educar o servidor, inculcar a segurança do trabalho. E é um trabalho de formiguinha. Beleza, gente? Finalizou, eu prometi, só estendeu 10 minutos. Próxima treinamento terça-feira, tá? Para nem concluir, tá?